Uma descoberta impressionante está acontecendo na África. Uma enorme fenda que se estende por vários quilômetros tem levado alguns a acreditar que o continente está se partindo ao meio. O solo do leste africano está em movimento e uma grande transformação está prestes a acontecer. Em 2005, uma série de terremotos poderosos sacudiu a região de Afar, seguida por uma erupção vulcânica que marcou o início de algo extraordinário. A crosta terrestre está se esticando e no centro dessa mudança está o nascimento de um novo oceano. Imagine presenciar diante dos seus olhos continentes se separando e a paisagem mudando completamente. A falha do leste africano é uma história viva da criação, onde magma e atividade sísmica revelam segredos sobre o futuro do nosso planeta. Neste vídeo, vamos embarcar nessa jornada incrível de mudanças. Vamos explorar o que acontece quando a Terra decide se remodelar. Número 1. A Terra se abre. No mês de setembro de 2005, algo extraordinário começou a acontecer na remota depressão de Afar, uma região localizada no nordeste da Etiópia. Durante o período de apenas uma semana, mais de 130 terremotos estremeceram o solo da região, cada um carregando uma mensagem vinda das profundezas da Terra. Para os moradores locais, essa sequência de tremores não era apenas um evento geológico distante. Era algo que mudava completamente a realidade ao seu redor. O chão sob seus pés parecia ter ganhado vida, tremendo de forma imprevisível, intensa e ininterrupta. Mas esses tremores não foram aleatórios. Eles seguiam um padrão e tinham uma causa muito específica. Eram resultado de forças tectônicas que estavam literalmente puxando a crosta terrestre em direções opostas, criando uma gigantesca fratura no solo. A Terra estava se abrindo diante dos olhos das pessoas. Essa rachadura não era apenas um pequeno buraco na superfície, mas sim um processo geológico massivo, um reflexo de um fenômeno muito maior que ocorre no interior do planeta. Conforme as placas tectônicas se separavam, o magma começava a se movimentar, forçando seu caminho para a superfície. E então, em 26 de setembro, aconteceu algo ainda mais impressionante. O vulcão Dabaú entrou em erupção. Esse vulcão, que fica no centro da depressão de Afar, expeliu lava incandescente, abriu fissuras gigantescas no solo e liberou uma densa nuvem de cinzas no ar. Embora essa erupção não tenha recebido grande atenção da mídia internacional, seu impacto foi imenso. Para as pessoas que viviam na região, foi uma catástrofe que mudou suas vidas para sempre. Milhares de moradores tiveram que fugir às pressas, abandonando suas casas e suas terras para escapar do avanço da lava e da intensa atividade sísmica. Muitos perderam não apenas seus lares, mas também seus meios de subsistência, suas plantações, seus animais e a segurança de um território que até então parecia estável. Enquanto as comunidades tentavam entender e lidar com essa nova realidade, cientistas ao redor do mundo voltaram sua atenção para a depressão de Afar. O que estava acontecendo ali era uma oportunidade única de estudar, em tempo real, um fenômeno que normalmente leva milhões de anos para se desenvolver. Geólogos e sismólogos perceberam que estavam diante de um evento de proporções raramente vistas, um exemplo vivo do poder destrutivo e criativo do nosso planeta. Esse evento não era apenas uma anomalia geológica, mas sim uma peça de um quebra-cabeça muito maior, uma evidência clara de que a África está de fato se partindo em duas. Número 2. A rachadura se expande. A depressão de Afar sempre foi uma das regiões geologicamente mais ativas do mundo, mas o que aconteceu em 2005 revelou uma escala de transformação muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A erupção do vulcão Dabaú não foi um evento isolado, mas sim o início de um processo que continua até hoje. Nos dias que seguiram a erupção, cientistas começaram a notar que algo inédito estava acontecendo. A crosta terrestre havia se partido com uma velocidade impressionante. Em menos de 2 semanas, aproximadamente 60 quilômetros de fissuras se abriram no solo, expondo rochas incandescentes que normalmente ficam escondidas a quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia da magnitude dessa mudança, processos como esse costumam levar centenas de milhares ou até milhões de anos para ocorrer. Mas ali, diante dos olhos dos pesquisadores, o solo estava se partindo em tempo real. O mais impressionante foi que essa fratura não era apenas superficial. Análises mostraram que essa separação não afetava apenas a camada superior da crosta terrestre, mas ia muito além, atingindo profundidades de vários quilômetros.
Isso significa que a separação das placas tectônicas estava ocorrendo de maneira tão intensa que já começava a formar a base do que, um dia, poderá ser um novo oceano. Cientistas de várias partes do mundo correram para estudar esse fenômeno. Equipados com imagens de satélite e sensores sísmicos de última geração, eles conseguiram capturar dados detalhados sobre o evento e confirmar algo surpreendente. As placas da Somália e da Núbia estavam de fato se afastando. Essa movimentação tectônica não apenas rachava a crosta terrestre, mas também abria caminho para o magma subir, preenchendo as fissuras recém-formadas. Esse processo não era apenas uma curiosidade geológica. Ele era um vislumbre do futuro do nosso planeta. Ao estudarem a depressão de Afar, os cientistas perceberam que estavam testemunhando um fenômeno semelhante ao que aconteceu há milhões de anos, quando a separação de antigas massas continentais levou à formação de oceanos inteiros. Era como olhar para um livro de história geológica aberto, onde cada nova fissura contava um capítulo sobre como o planeta se transforma ao longo do tempo. Mas o que isso significa para o futuro? Se essa separação continuar, e os dados indicam que ela continuará, um dia, as águas do Oceano Índico e do Mar Vermelho invadirão essa região, preenchendo a fenda e criando um novo oceano entre as duas partes da África. Esse processo pode levar milhões de anos, mas seus primeiros sinais já são visíveis. O que aconteceu na Depressão de Afar em 2005 não foi apenas um evento geológico isolado. Foi o início de uma transformação que mudará para sempre o mapa do continente africano e possivelmente o mapa do mundo. Essa mudança pode parecer lenta para os padrões humanos, mas em termos geológicos está acontecendo a uma velocidade impressionante. O solo da África Oriental está se partindo e a criação de um novo oceano já começou. Número 3. O passado e o futuro da Terra. A Depressão de Afar não é apenas um cenário de eventos catastróficos, mas também um portal para o passado da Terra e um vislumbre do que pode acontecer no futuro. O que testemunhamos ali não é um evento isolado, é um processo que já aconteceu antes, inúmeras vezes ao longo da história do planeta. Cientistas acreditam que esse tipo de separação continental foi o mesmo processo que levou à fragmentação da antiga supercontinente Pangeia há cerca de 200 milhões de anos. O afastamento de placas tectônicas ao longo de milhões de anos criou os oceanos que conhecemos hoje, como o Atlântico e o Índico. E agora, esse mesmo fenômeno está ocorrendo no leste africano, preparando o terreno para um novo oceano que, no futuro, dividirá o continente africano em duas partes distintas. A região de Afar nos permite observar esse fenômeno com detalhes nunca antes vistos. Com a ajuda de imagens de satélite e medições sísmicas, pesquisadores podem monitorar a separação das placas tectônicas em tempo real. Essa abertura da crosta terrestre está criando novas fissuras constantemente, permitindo que o magma ascenda e preencha esses espaços. Esse processo não apenas empurra as placas cada vez mais para longe, mas também reforça a ideia de que, um dia, essa área será completamente inundada pelas águas do oceano. A velocidade dessa transformação é algo que desafia a percepção humana do tempo geológico. Normalmente, a separação de placas ocorre de forma tão lenta que ninguém poderia perceber durante uma vida inteira. No entanto, na Depressão de Afar, o ritmo da mudança é acelerado a ponto de ser visível em algumas décadas, ou até mesmo em poucos anos. Os sinais dessa mudança são impressionantes. Algumas partes do solo já estão abaixo do nível do mar e continuam afundando progressivamente à medida que a atividade vulcânica e sísmica persiste. Isso significa que, eventualmente, as águas do Mar Vermelho e do Oceano Índico encontrarão um caminho natural para essa região, inundando-a e dando início à formação de um novo oceano. Este é um lembrete poderoso de que a Terra não é estática. Ela está viva, em constante evolução. A paisagem que conhecemos hoje não será a mesma no futuro. As placas tectônicas continuarão a se mover, os continentes se rearranjarão e novos oceanos surgirão. A Depressão de Afar nos dá a oportunidade única de testemunhar em tempo real um processo que normalmente só pode ser compreendido olhando para registros geológicos do passado. Mas a história dessa transformação não se resume apenas a processos naturais. Ela também tem um impacto profundo na vida das pessoas que habitam essa região. Número 4. A formação de um novo oceano. Embora o surgimento de um novo oceano seja um fenômeno impressionante do ponto de vista geológico,
Para as comunidades que vivem na área da falha do leste africano, essa mudança representa desafios imensos. Os deslocamentos de terra, os terremotos frequentes e a intensa atividade vulcânica estão tornando algumas áreas inabitáveis. Os solos da região são férteis, e muitas famílias dependem deles para a agricultura e a criação de gado. No entanto, com o aumento da instabilidade geológica, muitas dessas terras estão se tornando cada vez mais difíceis de cultivar. Além disso, a abertura de novas fissuras e o colapso de partes da crosta terrestre representam riscos diretos para a infraestrutura local, tornando estradas intransitáveis e obrigando comunidades inteiras a se deslocarem. Mas, ao mesmo tempo em que esse fenômeno cria desafios, ele também traz oportunidades. A atividade geotérmica intensa na região poderia ser aproveitada para a geração de energia limpa e renovável, transformando a África Oriental em um polo de desenvolvimento energético sustentável. Países como a Etiópia já começaram a explorar essa possibilidade, construindo usinas geotérmicas para aproveitar o calor gerado pelo movimento das placas tectônicas. A longo prazo, quando as águas começarem a invadir a fenda e o novo oceano começar a se formar, essa transformação abrirá caminho para novas rotas marítimas, novas cadeias ecológicas e um novo ambiente onde a vida poderá florescer de maneiras inesperadas. Assim como aconteceu com outros oceanos no passado, essa região poderá se tornar um ecossistema marinho vibrante, repleto de espécies que irão se adaptar às novas condições. A ideia de que um oceano pode estar nascendo no meio do continente africano pode parecer difícil de imaginar, mas é um fato inegável. A Terra está nos mostrando de maneira clara e inconfundível que esse processo já está em andamento. O que resta saber é como essa transformação impactará o mundo ao longo dos próximos milhões de anos. Como os seres humanos se adaptarão a essa nova realidade. Como a formação desse oceano influenciará o clima, a biodiversidade e a geopolítica da região. Essas são perguntas que apenas o tempo poderá responder. Número 5. O impacto para o futuro. O surgimento de um novo oceano no leste africano não será apenas uma mudança geológica monumental, mas também um evento que transformará completamente a geografia, os ecossistemas e a vida humana na região. Embora esse processo ainda leve milhões de anos para se completar, seus efeitos já estão sendo sentidos e as implicações para o futuro são profundas e irreversíveis. A primeira e mais visível consequência será a alteração do mapa da África. Conforme a separação entre as placas tectônicas continuar, um novo corpo d'água começará a tomar forma, dividindo o continente em duas massas terrestres distintas. Isso criará novas linhas costeiras em países como a Etiópia, a Somália, o Quênia e a Tanzânia, redesenhando as fronteiras naturais da região. Algumas das paisagens que conhecemos hoje simplesmente desaparecerão, substituídas por um ambiente totalmente novo. Essa transformação geográfica também terá um impacto profundo sobre os ecossistemas locais. As regiões que hoje são ricas em biodiversidade terrestre poderão, um dia, dar lugar a habitats marinhos. O surgimento de um oceano trará novas condições ambientais, alterando os padrões climáticos e criando novos ecossistemas marinhos que sustentarão formas de vida completamente diferentes das que existem hoje. Assim como aconteceu em outras separações continentais no passado, espécies terão que se adaptar às mudanças ou enfrentar a extinção, enquanto novas cadeias alimentares se formarão. No entanto, essa transformação não será apenas um espetáculo da natureza. Ela trará desafios significativos para as populações humanas que habitam a região. Milhões de pessoas dependem diretamente das terras férteis do Vale do Rift para a agricultura e a pecuária, e a instabilidade geológica poderá comprometer esses meios de subsistência. À medida que o solo continua a se movimentar, algumas áreas podem se tornar inabitáveis devido ao aumento da atividade sísmica e vulcânica. Além disso, a elevação do nível do mar nas áreas rebaixadas da fenda pode resultar na inundação gradual de vilarejos e cidades, forçando deslocamentos populacionais em grande escala. Comunidades que há séculos vivem nessas regiões poderão ser obrigadas a migrar para áreas mais seguras, alterando a dinâmica demográfica e potencialmente causando tensões socioeconômicas. Governos e organizações internacionais terão que planejar estratégias de adaptação para minimizar os impactos humanitários dessa transformação inevitável. Outro fator a ser considerado é o efeito dessa separação sobre a infraestrutura e o desenvolvimento econômico. Estradas, pontes e cidades podem ser diretamente afetadas pela movimentação do solo, exigindo constantes reparos ou até mesmo reconstruções completas. Ao mesmo tempo,
A formação de um novo oceano pode criar oportunidades comerciais inéditas, abrindo rotas marítimas e incentivando o desenvolvimento de portos e centros logísticos. Países que hoje não têm acesso ao mar poderão, no futuro, se tornar potências marítimas, explorando recursos oceânicos e participando de novas rotas de comércio internacional. Do ponto de vista ambiental, o nascimento desse oceano também pode ter um impacto sobre os padrões climáticos da região. A presença de uma grande massa de água pode modificar a circulação de ventos e a umidade do ar, afetando a distribuição de chuvas e tornando algumas áreas mais áridas, enquanto outras podem se tornar mais úmidas. Isso, por sua vez, impactaria a agricultura, os recursos hídricos e a própria forma como as populações locais interagem com o meio ambiente. Apesar dos desafios, esse processo também representa uma oportunidade única para o estudo da geologia e das forças que moldam nosso planeta. Cientistas terão a chance de acompanhar, passo a passo, o surgimento de um novo oceano, algo que normalmente só pode ser estudado a partir de registros fósseis e vestígios deixados por eventos semelhantes ocorridos no passado. Essa transformação pode fornecer insights valiosos sobre a história da Terra, ajudando pesquisadores a entender melhor os ciclos geológicos e os impactos das mudanças tectônicas em diferentes períodos da história do planeta. Por mais que essa mudança aconteça em uma escala de tempo que pode parecer distante para nós, ela é um lembrete poderoso de que a Terra nunca é estática. O mundo que conhecemos hoje é apenas um instante na longa história da evolução do planeta. A África está lentamente se partindo e um novo oceano está emergindo. O que hoje parece um fenômeno quase imperceptível para a maioria das pessoas, no futuro se tornará uma realidade incontestável. Um novo mar dividindo terras que por milhões de anos estiveram unidas. O que está acontecendo na falha do leste africano não é apenas um fenômeno geológico fascinante. É um lembrete vivo de que a Terra está em constante transformação. O solo sob nossos pés pode parecer fixo e imutável, mas na realidade ele está sempre se movendo, moldado por forças tectônicas que operam em escalas de tempo muito maiores do que a experiência humana consegue compreender. A separação da África e o nascimento de um novo oceano são processos inevitáveis, parte do ciclo natural que já formou e remodelou continentes inúmeras vezes ao longo da história do planeta. O que torna esse evento único é que, desta vez, estamos aqui para testemunhá-lo. Em um passado distante, massas de terra se dividiram, oceanos surgiram e ecossistemas inteiros se adaptaram sem qualquer registro humano. Hoje, graças aos avanços da ciência, podemos observar e estudar esse fenômeno enquanto ele acontece, entendendo melhor os mecanismos que moldam nosso mundo. Mas essa mudança não é apenas um espetáculo geológico. Ela terá impactos profundos sobre milhões de pessoas que vivem na região. Comunidades inteiras precisarão se adaptar à crescente instabilidade do solo, às mudanças climáticas e, no futuro, à transformação completa do ambiente em que vivem. A criação de um novo oceano trará desafios e oportunidades, exigindo resiliência e inovação para que as populações locais possam coexistir com essa nova realidade. Ao mesmo tempo, esse evento nos convida a refletir sobre nossa relação com o planeta. Vivemos em um mundo dinâmico, onde a paisagem que conhecemos hoje pode ser radicalmente diferente em alguns milhões de anos. A Terra já passou por mudanças semelhantes antes e continuará a evoluir muito além do nosso tempo. Diante disso, somos lembrados de que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda somos pequenos diante da imensidão do tempo geológico. A natureza não pode ser contida, e sua força está constantemente redesenhando o planeta de formas que mal conseguimos prever. A separação do continente africano e a eventual formação de um novo oceano são apenas mais um capítulo na longa história da Terra. E enquanto observamos essa transformação acontecer, temos a oportunidade de aprender, de nos adaptar e de nos maravilhar com a grandiosidade do mundo ao nosso redor. O que você acha dessa mudança impressionante? Como imagina que será esse novo oceano no futuro? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!